Olá, sagitarianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem, luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos juntos à sua leitura coletiva, vamos abrindo com uma mensagem oracular e que partindo dessa mensagem vocês possam ter um bom direcionamento, se sintam muito bem guiados, principalmente pela sua própria consciência, Sagitário, que vocês encontrem a resposta, o entendimento, a partir dessa leitura. Que bons caminhos se abram a vocês. Com a mensagem para os sagitarianos. Escolhas. Todos nós temos escolhas e assim a vida se modifica encolhendo ou se expandindo em proporção à sua coragem. O momento exige de vocês a escolha, a coragem para escolher o caminho, a pessoa, o sentimento, o que vocês querem sentir neste momento, o que vocês querem vivenciar, querem ficar, querem partir, qual se escolha neste momento. Só que para isso vai ter que ter essa coragem de olhar para vocês, Sagitário, olhar para o seu íntimo, olhar para a sua mente, para os seus sentimentos e falar, poxa, eu assumo isso, é exatamente isso que eu quero, né? Tem as consequências, mas eu sou uma pessoa, um homem, uma mulher, enfim, que assumo as minhas escolhas. Então, acesse essa sua intuição, sagitarianos, para movimentar ou para acessar essas escolhas que vocês precisam. Alguns estarão aqui precisando realmente de uma direção, né? Ouvir mais a intuição ou acessar informações mais ocultas, mais profundas, para que vocês tenham uma percepção talvez um pouco mais ampla sobre os cenários dessas suas escolhas, tá? Então são tempos aí de escolhas, ficar ou partir, né? Modificar ou permanecer nessa linear. Qual vai ser a escolha deste momento? Então aqui é como se fosse uma retomada de consciência, uma retomada do seu posicionamento, sagitarianos, e vocês vão perceber esses movimentos acontecendo. Então muitas questões, olha, depende da sua escolha. Parece algo simples, né? Parece algo simples, mas se vem essa mensagem aqui porque é um ponto muito chave, né? É um momento chave para vocês modificarem. As escolhas sempre vão mudar a nossa trajetória, certo? Sagitarianos, vamos agora aqui com uma mensagem com o oráculo de Osho. Vamos ver o que vem para vocês. Vamos lá, o que vem para os sagitarianos, oráculo. Vamos lá. Indo com a correnteza, viagem, controle. Alguns de vocês podem estar se sentindo um tanto quanto confusos, né? Emocionalmente. Aqui falar de muita emoção, água e fogo junto. Vocês podem estar emocionalmente um pouco confusos, agitados. Ora, vocês parece que querem uma calmaria ou né, querem uma calmaria, mas parece que do nada a coisa vira e, sabe, vira aquele rebuliço, né? E vocês tentando administrar. E para outros para outros sagitarianos, a vida está muito cheia de altos e baixos para você. Então, ora parece que tá tudo bem, ora nem tanto, ora exige um movimento. E vocês podem estar tentando controlar essa dinâmica. Talvez vocês queiram segurar algum movimento de vida, alguma situação que vocês possam estar vivendo que parece ser tranquila, parece ser calma, porque é como se vocês estivessem fugindo de um excesso, fugindo de uma movimentação, fugindo de algo que traz uma aceleração, né? Que é essa energia das escolhas, né? Que vai falar sobre movimentos que acontecem de expansão, essa força, né? De expansão para que algo venha romper. Então vocês podem estar sentindo isso, tá? Então pode ter alguns acontecimentos, ou terão alguns acontecimentos, sagitarianos, que vem com essa força que pode gerar incômodo, enfim, para que você rompa algum tipo de controle. E esse controle não necessariamente ele advém de alguém, mas pode ser de você mesmo, para permanecer dentro de uma situação. E a vida, ela tá, é como se estivesse falando, olha, Sagitário, assuma o controle, né? Assuma as rédeas da sua própria vida ou das suas próprias escolhas. Nós somos o mundo, totalidade e a mente, tá vendo? Exatamente isso, junto com a carta da amistosidade.
Exatamente como foi dito, é como se vocês se sentissem muito seguros dentro de um grupo, tá? E esse grupo, ele pode trazer para vocês pode ser um grupo, pode ser um local, mas uma situação que traga um suporte para vocês, tá? Um suporte emocional, enfim. É como se trouxesse algum movimento. Então vocês se sentem acolhidos, essa situação, esse local, ele pode trazer para vocês informações, pode trazer um complemento, pode trazer esse acolhimento, tá? E a vida, ela tá exigindo para vocês, por alguma razão, uma transição, uma mudança. E nessa mudança, Sagitário, me falando que vocês tem alguma questão que vocês não estão vendo neste momento, tá? Ou não querem ver. Ok? Porque fala de alguma situação mais adiante que vocês podem se sentir aprisionados dentro de um mesmo cenário. Então, imagine Sagitário vivenciou uma situação complicada lá atrás. É como se uma situação parecida com essa, ela retorna, mas que ainda não está sendo vista. Por isso que a vida está falando para você, olha, todos nós temos escolhas e assim a vida se modifica encolhendo ou se expandindo, à proporção à sua coragem. Então, aquilo que não se teve num momento específico e por alguma razão, a coragem para se libertar dessa situação, de um condicionamento, desse local, enfim, tá? Ela retorna e é isso que tá vindo. A viagem é essa transição, esse movimento rápido. Então, é como se uma situação ela pode retornar aqui para vocês e vocês podem ver isso como uma situação difícil, mas não tem como mais você se segurar nisso, não tem como mais você estar diante dessa situação, desse cenário, dessa pessoa, desse relacionamento, seja como for. Então vocês estão passando por isso, mas alguns de vocês podem estar mentalmente querendo manter essa situação, mesmo que logo mais vocês percebam que é algo que, poxa, Sagitário entende que pode apresentar uma diversidade, parece que você já viveu isso antes, então você começa a ter essa percepção, tá? Então é o mental tentando ali se manter dentro de um cenário. Alguns de vocês podem olhar esse cenário como uma situação que, poxa, parece ser muito boa, mas existe um certo comodismo, tá? Dentro desse sentimento para não fazer a escolha, talvez, de encerrar, de sair de uma situação, tá? Essa situação, ela fala muito sobre algum tipo de ilusão, você se sentindo iludido dentro desse grupo, dentro desse local, com essas pessoas, enfim, ou dentro de um contexto. Vocês podem se iludir, se prender diante de algo, tá? Eu posso dizer que para um ou para outro de vocês não é bem uma ilusão, mas é uma situação realmente complexa que deixa vocês numa situação complicada, aqueles pensamentos, aquelas situações que realmente são difíceis, sabe, que tira o seu sono, mas aqui tá falando que isso já não pertence mais a você, não pertencerá mais a você, é como se esse elo para essa situação, ela já está se dissolvendo, mas vai ser muito importante vocês realmente tomarem as escolhas referente a isso, de sair desse cenário, de sair dessa situação, de se desvincular de algo ou alguém que possa lhe causar algum tipo de enfrentamento, algum tipo de dificuldade, tá bom? É uma energia um tanto quanto complexa, tá? Porque ela fala muito, vocês sabem que aqui no canal as leituras são um pouco mais profundas, tá? Então, tem pessoas que não vão se identificar, outras super se identificam, porque realmente são dispostos a olhar para o cenário e se libertar daquilo que precisa, tá? Então, a gente saindo da superficialidade, para que nós tenhamos de fato um bom resultado nas nossas ações. Então, o Sagitário, aqui é um ponto de reflexão, tá? Falam que mentalmente vocês estão se mantendo presos dentro de uma ideia, dentro de um condicionamento. Então vai ser um bom momento aqui, provavelmente, e a carta aqui como se fosse o 2 de copas, para vocês se posicionarem, para vocês fazerem uma escolha, tá? Mediante alguém, mediante um cenário, mediante alguma situação. E essa escolha, ela fala de algo que, poxa, você pode expandir mais, mas por alguma razão vocês podem estar se mantendo encolhidos dentro de um cenário. E é um cenário que quando você se encolhe as coisas complicam
né? Então é hora de se expandir. Aqui vocês podem contar com o apoio de alguém nesse sentido para ajudar vocês a se fortalecer diante dessa transição, que é o que eu tô sentindo. A carta da viagem na mesa, vocês estão transicionando de um ponto para outro, mas o mental de vocês pode ainda estar preso, pode estar segurando, pode ter crenças, pode ter, sabe aquela, quando você passou longos períodos difíceis na vida e, poxa, aconteceu uma coisa que parece ser boa, né? Ai, deixa eu me agarrar essa situação boa que tá aqui, né? Eu não quero soltar mais, porque eu não quero voltar a sentir mais aquela dificuldade. E é algo que ainda tá em você, né? Aquela ferida ainda aberta que precisa ser olhada, tá? Então, a vida tá mostrando pra vocês, olha, Sagitário, se desvincule dessa falsa sensação de segurança. É isso que eu tô sentindo, tá? Ok? Ok, vamos lá, sagitarianos. Vamos agora com uma mensagem geral para vocês, com o baralho cigano. Vamos lá com a mensagem para os sagitarianos. O coração, o trevo, a carta, sinto alguém desconfiado, aqui com alguma mensagem, alguma comunicação que chegará para vocês. Alguém aqui bastante esperançoso quanto a você, Sagitário. Existe uma pessoa abrindo comunicação, mas bastante esperançoso com você, tá? Eu vou pedir para clarificar essa energia, porque parece que tem algo mais. Eu disse para vocês que tem alguém. Aqui eu não vejo muita ação de fato dessa pessoa, tá? Mas eu vejo comunicação. Essa pessoa dá uma forma, dá um jeito de que algo chegue pra você. De que alguma informação chegue a você. Fala de boas notícias vindo pra vocês. Exatamente. Tem uma pessoa que ela não vai se movimentar de fato na sua direção, mas ela vai fazer algum tipo de emanação, algum tipo de movimento que vai chegar até você, tá? E isso vai ser bom, tá bom? Isso vai ser bom. É isso. Aqui fala de alguém do seu passado não está muito bem, tá? Essa pessoa poderia estar muito bem num passado, ou pelo menos mostrar superficialmente que estava muito bem, muito estável, e essa pessoa não está, ok? Nada bem. Sagitarianos que tenham um vínculo maior com a espiritualidade, vocês estarão, não sei, fazendo algum trabalho ou estando inteirados em algum tipo de energia. É como se vocês fossem acessar um território espiritual, aqui é uma coisa mais profunda, tá? Não é pra todo mundo. Mas tem sagitarianos que vão acessar uma atmosfera espiritual um pouco mais a fundo, tá? Por alguma razão. Isso pode ser, é como se vocês estivessem sempre num período trabalhando. Vou dar um exemplo, quem trabalha com a espiritualidade. Então você é um trabalhador aí, né, da espiritualidade, e você sempre trabalha com falanges mais sutis, né? Então é como se agora você começasse a acessar o outro lado da moeda, porque tudo tem o lado luz e o lado sombra. Não quer dizer que a sombra que seja negativo, tá? Ou ruim ou depreciativo. Muito pelo contrário, né? Tem também essas questões, tem esse lado, tá? Não vou me aprofundar aqui, mas entendam. Existem muitas falanges que trabalham nas sombras
e tem muito mais lucidez e consciência do que nós, entende? Porque para estar numa vibração muito inferior é preciso muita força. Muita força. Portanto, é como se vocês fossem acessar alguma camada assim, sabe? É evidente que pode ser aqui acompanhado de uma mentoria espiritual, existe um suporte espiritual para isso, que alguns de vocês estarão acessando por alguma razão, tá? Aqui pede um pouco de atenção com pessoas negativas, pessoas com pensamentos negativos, pessoas... você pode vir a lidar com alguma situação que conecta uma pessoa assim, tá? Você tá bem, então aquela coisa assim, preserve a sua estabilidade, tá? Sabe aquela coisa? Saiba o que você vai conversar com esse alguém, saiba... olha, é o momento de estar com essa pessoa, entende? É mais ou menos isso. Saiba, porque aqui não tem nada de interessante e vocês terão esse feeling para identificar, tá? Uma mudança de energia acontece na sua casa, pode ser uma mudança de energia, uma mudança ou situações boas começando a chegar para você. Energia boa, mensagem positiva, sabe aquele bom resultado que vem? Abriu-se as portas. Por que abriu-se as portas? Porque alguém decidiu se abrir. Então, é o que foi dito aqui, Sagitário, quando você faz as escolhas, e aqui tá muito claro, né? A vida ela pode encolher como ela pode expandir, mas depende da proporção da sua coragem, o quanto você está disposto. Então, nesse quesito, são pessoas que realmente estão se abrindo para uma transformação, para bons recebimentos, seja lá como for, estarão se abrindo, tem uma disposição, é que vocês estarão recebendo questões bastante positivas, informações positivas, caminhos abertos, caminhos abertos. Quando fala em caminhos abertos, Sagitário, não significa que tudo vai ser resolvido, mas significa que você terá formas e meios de solução, caso você precise de uma solução. Você precisa de um apoio, terá caminhos para que esse apoio e você se encontrem, por exemplo, tá? Uma questão espiritual já está terminando. O que é uma questão espiritual? Uma situação difícil, envolve pessoas, envolve comunicação, muita tribulação que envolva um grupo, uma comunicação, pode ser pessoas ou questões relacionadas a estudos. Essas questões já estão sendo resolvidas a nível energia, tá? Elas estão passando por um processo de transmutação. Alguns de vocês podem sentir que as questões da sua vida podem estar um pouco mais lentas nos últimos tempos, não é? Para alguns de vocês, para quem é essa parte da leitura, tem com muita contribuição dessa questão, tá? Alguns sagitarianos podem sim ficar um pouco indecisos em uma tomada de decisão. É como se vocês ficassem dentro de um emaranhado. E vocês vão perceber que, seja lá qual posição vocês forem ter, aquela questão assim, você tomando uma decisão é um posicionamento e você não tomando uma decisão já é um posicionamento também. Mas é que tá dizendo a pessoa que não se posicionar ou que não fizer uma escolha, que permanecer dentro de um cenário, vocês não vão demorar muito para ter a resposta desta sua ação ou desse não seu movimento, tá? Porque pode falar das situações... Aqui é como se você voltasse para a estaca zero, você volta para o mesmo ponto, tá? É como se houvesse um emaranhado, você se sentisse um tanto quanto preso ou presa dentro de uma situação, mas não no sentido literal, né? Você se sentindo
É como se você se sentisse sufocada. Puxa, isso poderia crescer, isso poderia se desenvolver, e aquela coisa tá sempre enroscada. É esse sentido. Sagitarianos farão uma boa escolha no que tange contratos e estudos, tá? É como se algo retornasse de um passado para você. Esse contrato ou esse estudo, você está retomando algum conhecimento que era lá do passado ou que você deixou lá atrás. Então, é como se você estivesse retomando um projeto. Após um longo período aqui, vocês terão um longo período realmente de muita entrega, de muito empenho e dedicação, vocês vão ter como descansar, tá? Vocês terão como descansar. Alguns de vocês podem estar um pouco preocupados com alguma situação que ela pode acontecer mais adiante, que possa falar sobre comunicação. A preocupação de algum de vocês é como você vai colocar essa informação, porque posso estar falando com sagitarianos que tem uma comunicação mais, sabe, incisiva, mais, sabe aquela comunicação mais posicionada, não se mostra, quando você se comunica, você não se mostra como uma pessoa frágil, mas você se mostra como uma pessoa mais forte. Então, isso pode preocupar você por alguma razão. Você fala, será que eu, Sagitário, serei bem compreendido, né? Porque a minha imagem eu sei que é assim, traz uma imagem de uma pessoa forte e tal, ou de grande personalidade. Aqui tá dizendo para vocês acalmarem o seu coração, que na hora certa vocês terão orientação, né? Ou estarão bastante equilibrados para isso, tá? Então, não sofram por antecedência. Aqui fala de uma pessoa mais velha que pode ter prejudicado vocês em algum momento, criando dificuldades, embaraços, traições, trapaças. Essa pessoa, me parece que agora essa pessoa tá passando um grande embaraço na vida aí e pode envolver saúde, seja pela idade ou pelo físico mesmo. Temos duas possibilidades, tá? Pode ser um homem como pode ser uma mulher, tá? Se é uma mulher que parece que carrega tudo nas costas. Sabe aquela mulher que coordena tudo? Seria isso. Vem falando sobre melhorias no campo de dinheiro para vocês. Alguns de vocês estarão fazendo algum planejamento, pode ser um planejamento financeiro, tá? Sabe quando chega aquele momento assim, poxa, as coisas parece que agora eu preciso me reordenar? Eu não tô vendo um perigo financeiro, não é isso, mas é como se você falasse, não, eu acho que eu vou me planejar, né? Esse mês, Sagitário tem essa e essa despesa, né? Então, o que que eu posso aqui reduzir? Puxa, isso posso reduzir, né? Para encaixar nesse projeto, para encaixar nesse, sei lá, nesse fundo de renda que tem aqui, tá? Então, é como se você estivesse planejando isso. Ainda não vejo nada você investindo em algo de fato, mas é como se você estivesse sentindo, ai, deixa eu tirar uma reserva aqui, deixa eu começar a planejar outras coisas, não sei muito bem como vai ser, mas eu sei que eu tenho que planejar. Aqui logo mais está vindo você vai precisar estar em algum local, tá? Você vai receber uma informação valiosa, preciosa, pode ser um comunicativo, olha, compareça em tal local, Sagitário. Tem algo assim, tá? Olha, pode ser uma instituição, tá bom? Você tá tão empoderado aqui, sagitarianos, que vocês podem estar impressionando alguém, tá? E esse movimento dessa pessoa se sentir impressionado, me parece que... Deixa eu clarificar essas nuvens. Vamos lá, eu tenho um entendimento aqui, mas eu quero clarificar para direcionar melhor para você a informação, Sagitário. Vamos lá, clarifica essa nuvem com esse cigano. Rei de copas. As de paus. 7 de copas.
Alguém está muito impressionado com você, tá? Ou estará bastante impressionado com você, com o seu posicionamento, com a sua postura. Eu não sei, tem alguma coisa em você que se empodera. Então pode ser a sua sabedoria, porque nós temos os lírios, o seu conhecimento, a sua calma, talvez o teu silêncio, tá? Lembrando que essa leitura ela é coletiva, tá, Sagitário? Então, para cada um de vocês, pode ser uma situação diferente. Então, o teu silêncio também pode ser um movimento que impressione essa pessoa. Por exemplo, talvez nós temos a carta do cigano, aqui o rei de copas. O rei de copas, ele gosta de fazer as coisas da forma dele, né? Então, ele conduz, ele tem um jeito, né, para conduzir as coisas da forma dele. E pode ser que você não está seguindo a cartilha de ninguém, você está fazendo as suas questões, né? Então, isso impressiona uma pessoa, porque não há movimento da sua parte, entende? Você pode estar com outras tarefas ou questões mais importantes do que essa pessoa no momento, entende? Então é aquela coisa assim, opa, como assim, né? Como assim essa pessoa tem outras questões? Essa pessoa ela pode estar muito acostumada. Olha que o silêncio, olha, não tinha visto. A sacerdotisa. Essa pessoa, ela pode estar muito acostumada com comunicações difíceis ou lidar com pessoas difíceis. Sabe aquelas pessoas que pesam na energia? Sabe aquela coisa assim? Você não quer falar com a pessoa tá te mandando mensagem. Um exemplo, tá? E você não tá nessa correspondência, você não tá nessa dinâmica, tá? Então, assim, possivelmente pode ser algo novo que essa pessoa tenha que lidar. Então, isso preocupa essa pessoa. Então, essa pessoa aqui, ela dá um jeito. É como se essa pessoa ficasse assim, meu Deus, eu preciso dar um jeito de agir. Mas como? É 7 de copas. Então, essa pessoa pode falar assuntos diversos para você, poderá logo mais buscar alguma forma, uma ação, essa pessoa vai dar e ponto, tá? Em direção a você, essa pessoa vai ter algum movimento sim, mas é como pode ser algo não muito expressivo ou muito direto ao ponto. Talvez essa pessoa não queira deixar claro, sabe? Sacerdotisa, ó. Essa pessoa não quer deixar claro que sente a sua falta, que sente saudade de você, que não conseguiu te esquecer. Entende? E aí tenta o quê? Se aproximar de você, tá? Ai, gente, jardim da infância, né? A pessoa não consegue se expressar. Você vai estar sagitarianas, tá? Aqui é com as mulheres. Você vai estar agindo de uma forma muito mais segura, por quê? Talvez no passado, provavelmente você passou por alguma situação tanto quanto delicada. E isso ainda mexe muito com você, tá? Mexe muito com você. Então você tá, sabe aquele gato escaldado? É isso. Então você quer iniciar de novo, você quer se permitir de novo, mas ai, sei lá, né? Como, né? É como se você tivesse assim, e agora? Como que eu faço? Né? Como que vai ser? Talvez um pouco sem jeito, mas você vai, tá? Mas sempre tem um certo limite, sabe? Você vai estar agindo meio com, sabe, com o pé no freio? Você quer ir pra frente, mas com um pouco com o pé no freio ainda, tá? Eu tô sentindo você nessa energia. Aqui me chamou outra atenção, tá? Quanto a homens. Como fica essa torre para os homens ciganos, sagitarianos? Tem alguma situação que vai exigir de você, homem sagitariano, um posicionamento, tá? E talvez você se sinta um pouco inseguro quanto a isso. Tá vendo? É como se você não soubesse muito bem. Você vai ter que se direcionar a alguma situação, você vai ter que tomar uma escolha, você vai ter que avançar, você vai ter que agir mediante algo que pode te assustar de alguma forma, né? Talvez você tenha medo que algo termine ou que seja mal interpretado, mas aqui tá dizendo que vai ser muito importante um posicionamento de vocês. Claro, com não muita sede ao pote, mas agir com prudência. É como se você tivesse dúvida, né? O sagitariano aqui precisa se posicionar, se colocar em destaque ou à frente de uma situação, e você tá meio que ansioso, né? Como fazer, né?
Como que eu posso agir? Só tomem um pouco de atenção para vocês não se fecharem muito dentro de uma ideia. Aqui tá exigindo de vocês movimento sim, mas um movimento mais aberto, tá? Não fechado. É agir de uma forma diferente da qual você está habituado. Alguém te procura às pressas, tem alguém com saudade de você, Sagitário. Tem alguém aqui te mandando uma mensagem caliente. Sagitário, tem alguém te mandando uma mensagem caliente. E aqui pode ser um amigo, tá? Uma pessoa amiga aí, sabe aquela amizade colorida? Temos isso aqui. Alguém quer estar mais próximo de você. Ai, por que essa cruz? Vamos ver. Se a pessoa tem algum trauma, essa cruz. Deixa eu entender isso aqui. Essa pessoa que... tem uma pessoa que quer muito estar com você, tá? Não é pouco, não. Tá bom? Pode ser uma situação diversa aqui, tá? Não tá específico amor, amizade, enfim. Mas tem uma pessoa que te ronda. Para muitos sagitarianos é uma pessoa nova, tá? Saliento que é uma leitura coletiva, então assim, vamos ter prudência, tá bom? Essa pessoa que te ronda, essa pessoa que quer estar próxima de você, e essa pessoa ela vai fazer por onde para estar perto de você, é uma pessoa que gostou ou gostará de você, da sua energia, do teu jeito, da sua dinâmica. Essa pessoa identificar algo novo, um jeito diferente em você. Porém, essa pessoa, ela carrega alguns traumas. E essa pessoa, ela está vendo em você uma forma... Não é que ela tá fazendo isso proposital, não é isso. Me parece que essa conexão entre vocês vai ajudar. Isso pode ser até você, tá, Sagitário? Com esse sentimento de trauma e tudo mais, né? Enfim. Mas aqui é como se essa aproximação entre vocês vai ajudar alguém a encerrar. Sabe aquela dor? Vocês vão ter que passar por isso, tá? Essa aproximação desse alguém pode ativar algum gatilho. Mas eu tô sentindo que esse gatilho sendo ativado é realmente para algo vamos fechar isso, né? Pode ser você falando para você mesmo. Olha, deixa eu encerrar, essa pessoa, essa conexão tá me ativando algum gatilho aqui e eu não vejo que é uma coisa assim, a pessoa veio para isso. Não é isso, tá, pessoal? Tem alguma questão nessa pessoa que ativa algum gatilho em você ou você ativa um gatilho nessa pessoa. Então, essa conexão entre vocês é uma conexão curativa? É, mas ela pode trazer esses... Ela é curativa tendo que tocar na ferida, tá? Sim. Sim, 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 sim. Você sente que quando essa pessoa chega perto de você, você consegue encerrar algumas questões. Mas ainda tem algo em você que não foi superado. O 5 de copas invertido. Tem alguma mágoa, tem, sabe, uma coisa que não foi superada ainda, tá? E vocês vão perceber isso claramente quando estiverem com essa pessoa. Ok? Certo. Olha, essa sacerdotisa de novo, a danada aqui, ó. É só vocês olharem fundo que vocês vão perceber, né? Exatamente qual gatilho está sendo ativado. Qual a mensagem final para os sagitarianos? Arcanjo Chamuel, amado, estou ajudando você com seu relacionamento de alma gêmea espiritual. Por favor, nessas mensagens, pés no chão, Sagitário. Veja bem, de uma certa forma, todas as relações são espirituais, né? Mas a conexão de alma, ela é diferente. Conexão de alma é diferente. Então, se permitam abrir mais o coração de vocês, tá? Lembra que foi dito aqui? É hora de expandir, né? É hora de expandir.
Sagitarianos, que Deus os abençoe, que Arcanjo Miguel sempre se faça luz, vitória em seus caminhos e sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.